Olá pessoal, bom dia. Bom, como vocês sabem, esse será o nosso meio de comunicação, né? Então nós preparamos uma aula bem legal e bem curta para que vocês entendam o nosso conteúdo, tá? Como nós havíamos parado na aula anterior, no módulo 4, hoje a gente vai iniciar na verdade o módulo 5, tá? Que fala sobre os pronomes e a coesão referencial. A gente sabe que os pronomes na nossa língua, na língua portuguesa, eles servem para evitar as repetições desnecessárias dentro de um texto, tá bom? Então o pronome ele assume essa posição, né, essa função de ser um coesivo, um elemento coesivo dentro do texto. Ele faz uma referência textual. O que significa isso, André? Por exemplo, a menina comprou o livro. Ela gostou muito do livro. Quando eu utilizo o pronome ela, eu estou fazendo o quê? Uma coesão referencial da menina, tá ok? Então vamos começar basicamente. Eu coloquei uma frase para vocês aqui no quadro, para vocês analisarem junto comigo. Vamos lá, olha só. A menina olhava para o pai sem saber qual seria o seu destino. Aí surge uma pergunta, porque a gente não sabe de quem é o destino, se é da menina ou se é do pai. Por quê? Porque essa frase aqui, ela não está coesa, ela não está corretamente escrita, né? Então surge essa dúvida de saber quem é a pessoa, né? De quem é o destino, de qual? Da menina ou do pai. Aí a gente tem duas formas de eliminar esse erro, esse probleminha que aconteceu nessa frase aqui. A primeira forma, a gente vai fazer o uso do pronome dele. Olha lá como é que fica. A menina olhava para o pai sem saber o destino dele, né? Agora eu estou me referindo ao destino do pai. E na segunda frase, para eliminar também esse probleminha aqui de referência, a gente pode colocar da seguinte forma: a menina olhava para o pai sem saber o destino dela. Vocês perceberam? Então a gente fez o uso aqui de dois tipos de pronomes, né? Então aqui a gente tem um pronome e aqui a gente tem um outro pronome, tá? Então por isso que a gente começou a aula falando sobre isso, sobre os pronomes como elementos de coesão referencial. Tranquilo, gente? Eu espero que sim. Vamos lá, vou esperar um pouquinho para vocês abrirem comigo lá na página 51. Agora a gente vai entrar num outro assunto, tá? E depois a gente vai retomar os pronomes um pouquinho mais para frente. Vamos lá, olha só. A gente tem aqui agora palavras na nossa língua que são chamadas de palavras homônimos, homófonos. O nome parece meio difícil, né? Mas não é difícil não. Vocês vão entender exatamente por que se chama dessa forma. As palavras são chamadas de homônimas, homófonas, porque a gente lê e a gente escreve, a gente lê essas palavras de uma forma igual, mas a gente tem a escrita de forma diferente. Por exemplo, a palavra sessão. A gente tem várias formas de escrever sessão, mas a pronúncia de sessão é a mesma. Percebam aqui comigo, ó, a gente tem a sessão, a gente tem sessão, tá? A pronúncia a gente percebe que é a mesma. Por isso que essas palavras aqui são chamadas de homófonas. Homófonas por quê? Porque homo significa igual e fonas significa som. Então são palavras que possuem escritas diferentes com o mesmo som. Por isso que elas são chamadas palavras homófonas. Ok, pessoal? A gente tem as palavras também que são chamadas palavras sinônimas, que são palavras que têm expressões, né, como diz lá no Gotas de Saber de Vocês, que são expressões que têm significados equivalentes, tá bom? Como por exemplo, perguntou direto para sua mãe sem rodeios. A palavra rodeios aí significa o quê? Sem
volta, né? Ela rodeou a mesa, ela deu rodeios na mesa, tá? Então essas palavras aí, gente, são palavras que são sinônimas, tá bom? Olha lá. Já o antônimo são palavras que são opostas, tá? Então a gente viu lá no primeiro exemplo que dar giros é a mesma coisa que dar rodeios, por isso que é sinônimo. Já palavras sinônimas, antônimas, aliás, elas são palavras que apresentam ideias opostas, tá? Por exemplo, dicionário inseparável, que está lá no livro de vocês. A expressão dicionário inseparável. O adjetivo inseparável é antônimo de separável, tá? Porque é o contrário. A gente tem que pegar isso e trazer como que foi utilizado o quê? Um prefixo. Nós já vimos isso também nas aulas anteriores. O prefixo in, ele traz a ideia de quê? De negação. Então, inseparável é o oposto de separável. Tudo bem? Então, existem algumas palavras que a gente vai encontrar alguns prefixos. É isso que eu quero que vocês tenham atenção, tá? Tem palavras que têm prefixos que eles fazem a oposição da palavra anterior. Por exemplo, in é oposto a separável. Inseparável, separável, são duas coisas distintas. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Aí a gente tem que voltar agora um pouquinho nas palavras que são referências, porque a gente está fazendo tudo isso, gente, para usar dentro de um texto, tá? Tudo isso resulta num texto. Então a gente se preocupa com o texto que vocês vão produzir ao longo da vida de vocês. Por isso que eu comecei falando de coesão, falando de palavras homônimas, palavras homófonas, né? E aí a gente vai tratando dessas palavras tudo dentro de um texto para facilitar a escrita de vocês. Vamos lá. E a gente vai falar sobre os pronomes, que são vários tipos de pronomes que existem na nossa língua, tá? Existe pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome de tratamento, pronome possessivo, tá? Vários pronomes. Então a gente tem ali, na página 54 do livro e 55, vários exemplos para que vocês acompanhem e para que vocês conheçam cada um. Tem lá o pronome oblíquo, de tratamento, possessivo, demonstrativo, indefinidos, relativos e interrogativos. Tá bom? É claro que vocês vão ver isso também no ano que vem. Mas aqui está tudo de uma forma resumidinha para vocês entenderem, porque nós começamos lá no início da aula falando dos pronomes, que são elementos coesivos. Então eles servem para fazer o texto ficar mais bonito, para o texto ficar agradável de ser lido, para não ficar um texto chato. Toda hora eu fico repetindo o mesmo substantivo. Por que eu não posso substituir esse substantivo por um pronome que toma o lugar daquele substantivo dentro do texto? Então, gente, a gente vai ter essa facilidade para a gente até mesmo na hora de escrever o nosso texto, a gente não ficar se tornando muito repetitivo, um texto chato de ser lido, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui no Gotas de Saber, da página 56, nós temos aqui o hipônimo e o hiperônimo. Os nomes são estranhos, mas vocês não podem ficar assustados com esses nomes, tá? Por exemplo, o que é o hipônimo? O hipônimo, a gente imagina assim, é um círculo grandão. É o hipônimo, é o grandão, é o maior, tá? E o hiperônimo fica aqui dentro, ele é pequenininho, tá? Vamos lá, por exemplo, aliás, eu troquei, eu fiz uma troca. O grandão é o hiperônimo. É o hiper, é o grandão. E o pequeno é o hipo, é o hipônimo. Tá bom? Grandão hiper, pequeno hipo. Eu fiz a troca no início, mas desculpa aí, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, time de futebol, ele é hiperônimo ou ele é hipônimo? Time de futebol, ele é o grandão, né? O time, ó. Já o Flamengo, nada contra os outros times, ele fica aqui, ó, dentro do hipo, né? O Flamengo, o Fluminense, o Vasco, né? Então o time é grandão e o pequenininho é o nome do time. Vamos dar outro exemplo, por exemplo,
aves. É o hipo, né? Eu vou dar um nome para todo mundo. É o hiper, né? Aí, aves. Aí eu posso aqui dar o nome de uma ave, por exemplo, o beija-flor. Né? Por exemplo, aves, hiper, beija-flor é o hipo. Tranquilo? Nós temos vários exemplos. Carros, né? Aí dentro do carros, a gente tem os nomes dos outros carros, né? Que pode ser uma Fiat, pode ser um Sentra, pode ser qualquer um do carro, tá bom? Então, hiper, grandão, e hipo, pequenininho. Nós temos vários exemplos ali na página 56 que fala sobre isso também para vocês, tá bom, gente? E aí, as atividades que estão propostas para vocês, elas estão lá, né, nas páginas seguintes, nas páginas das atividades de vocês. Eu conto muito com a colaboração de vocês, que vocês realizem essas atividades, tá bom, pessoal? Vocês podem fazer as atividades que elas começam na página 52, 53, tá? E aí vocês podem ir adiante resolvendo as questões. Na página 58 também tem, na página 59 e na página 60. São atividades bem simples, atividades que vocês conseguem resolver facilmente sozinhos, tá? Qualquer dúvida, a gente sabe que vocês podem tirar as dúvidas com os professores. Então vocês podem perguntar aos professores, tá? Enviando as suas mensagens e também realizando as atividades propostas no plural, tá ok, pessoal? Então fiquem com Deus, boas atividades e estudem bastante, tá bom? Nos veremos na próxima. Tchau, tchau.